Oi gente, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Bem, agora, né? Eu sou eu ainda, mas agora eu sou mãe de gêmeos. Gêmeos que dormem 12 horas. Eu postei um dia no meu Instagram que os meninos dormem 12 horas. E aí teve bastante comentário, bastante mãe que me escreveu como é que tu fez isso e tal. Daí eu falei, gente, pensei que era mais natural, que várias crianças dormiam 12 horas, então eu vou fazer um vídeo para vocês para explicar. Isso já faz um tempo, desculpem, mas a minha vida agora tá um pouquinho mais corrida, mas eu queria sim passar para vocês como que eu consegui. Agora eu vou dizer uma parte minha que vocês não sabiam. Eu sempre gostei muito de psicologia, sempre li bastante livro, e sobre o sono eu também pesquisei bastante sobre isso, conversei com bastante mães aqui na Alemanha, inclusive vocês sabem, né, que eu sou fotógrafa aqui, eu tenho bastante contato com famílias, com bastante gestantes, com mães, e também eu li um livro que chama 12 Horas de Sono. Quando eu li esse livro, eu já tinha começado a fazer a rotina do sono e eles já estavam dormindo bem, eles acordavam 2 vezes da noite para tomar a mamadeira. Eu não amamentei, não deu certo, mas mamadeira desde o começo. A rotina do sono vale para bebê de 3 meses completos ou 4 meses, a partir daí. Porque antes dos 3 meses o bebê mama a cada 2 horas, 2 horas e meia, então, e porque ele tem um estômago pequeno, né, não tem como ele absorver tanto, então não tem como a gente tirar essa mamada de noite. Até os 3 meses é aguentar, gente, segurar e aguentar. Bom, depois o que acontece? A gente tem que ver o horário que é melhor para cada um, porque são 12 horas de sono, isso quer dizer, se o bebê dorme 6 horas da tarde, ele vai estar às 6 horas da manhã acordado. Entre 6 e 8 horas da noite, então entre 6 e 8 horas é a hora certa de colocar ele na cama, porque a partir das 8, 9 horas tem os hormônios de crescimento que são produzidos e é muito importante, claro que a gente sabe, para o crescimento do bebê, desenvolvimento e tudo. A gente vai estabelecer o que é bom para o nosso bebê, para a rotina. Teve muitas coisas que quando eu cheguei na Alemanha eu achei um absurdo, e hoje eu já não acho mais e vejo como que faz sentido. Por exemplo, banho todos os dias. Muitos de vocês podem pensar, meu Deus, ela tá louca. Eu não dei no começo também, mas o que acontece não é que não vai limpar a criança. Todos os dias de manhã a gente passa um pano úmido no bebê inteiro e troca toda a roupa e tudo novo e tal. E aqui na Alemanha eles dão banho mesmo uma vez por semana, de lavar o cabelo, né? Eu achava um pouquinho demais, eu dava 2 vezes por semana, mas era isso. Outra coisa era colocar a criança na cama cedo para dormir. Crianças que iam para a escola 7h30 da noite, estava dormindo, estava no quartinho. Eu achava, meu Deus, no Brasil a criança fica até 10, 11 horas da noite, e eu achava que isso era normal. E hoje já não. Depois que eu pesquisei bastante, li bastante livros sobre o tema, eu percebi que não, realmente eles estão certos, porque a criança precisa de muito mais descanso do que a gente, porque além de ela estar absorvendo tudo ao redor dela, ela ainda está se desenvolvendo. Então isso precisa de um sono bem relaxado. Bom, sobre o banho é assim, dependendo dos bebês, se o banho relaxa ou não. Os meus meninos, eles, se eu dava banho antes de dormir, eles acordavam. Então não dava pra mim incluir o banho na rotina de sono. Eu dava banho neles de manhã depois de acordar, ou de tarde, assim, meia hora do meio-dia, mas eu não dava à noite. Então isso é uma coisa que eu não coloquei na minha rotina, o banho à noite. Hoje, depois de 1 ano, sim, tudo são fases, né? Vai mudando o bebê, a gente vai acompanhando, vendo como que ele vai se comportando, como que ele vai absorvendo as coisas e tal. E outra coisa é que eu comecei a botar eles dormir mesmo cedo. Eles dormiam 6 horas da tarde até 6 da manhã. Aí eles tomavam mamadeira e depois eles faziam ainda mais um soninho até as 8. E depois, durante o dia, eles dormiam mais 2, 3 vezes. E isso não tem problema. Quando o bebê é novinho, ali dos 4 meses, não tem problema deles de dia dormir bastante.
Esse é um soninho que relaxa e vai recuperando um pouco tudo que eles estão absorvendo durante o dia, porque é muita coisa para eles absorver. A partir dos 4 meses eles já começam a enxergar melhor, começam a ver algumas cores. Tudo isso o cérebro vai absorver, vai assimilar, então eles precisam desse soninho durante o dia para também não chegar muito cansado no sono da noite. Esse é um pensamento errado que muita gente tem: não deixa dormir muito durante o dia para de noite estar cansado, aí é que vai dormir. Não, porque tem outros hormônios que daí são liberados e que deixa a criança irritada e ela não vai conseguir pegar no sono bem. É igual quando a gente fica muito tempo sem dormir e a gente vai deitar na cama, tá tão cansado que não consegue pegar no sono. É a mesma coisa. Eu comecei a fazer rotina do sono, eu comecei a fazer esse ritual. Eu fazia o que? De noite, chegava 5h30, 5:45, eu pegava eles e levava lá pro quarto, já trocava a fralda, botava a roupinha de dormir e dava uma mamadeira e botava eles no bercinho. E ali eles ficavam. Então, depois do bercinho, mesmo que eles acordassem, chorassem, não tem mais sair do bercinho para brincar para isso. Não tem o bebê que quer brincar, o bebê não quer dormir. Eu não deixava chorar, porque deixar o bebê chorando não é método, gente. Por favor, não façam isso, tadinhos. Eles só desenvolvem um sentimento de abandono. E chega uma hora que eles vão dormir porque estão muito cansados já de tudo, de chorar tanto e tal, né? Mas isso não é método. Quando eu comentei no Instagram que eu ia fazer um vídeo, porque tem várias coisas que envolvem isso, é porque realmente assim, a gente tem que adaptar a rotina do dia e da noite. A rotina do dia é o que? Tem a ver com a alimentação também. Porque a gente tem que ver o quanto de leite esse bebê toma num dia, em 24 horas, e essa quantidade de leite que ele toma em 24 horas, ele vai ter que tomar nas 12 horas durante o dia que ele está acordado. Onde a gente quer chegar? 4 refeições de 3 em 3 horas. 4 refeições vezes 3 horas dá 12, são as 12 horas que eles estão acordados. E o que acontece? Pra gente tirar essa mamada da noite, não é que a gente vai tirar de um dia pro outro. Tem que ser uma coisa devagar. Ao mesmo tempo que a gente começa a diminuir os ml da noite, a gente oferece mais durante o dia. Não mais vezes, porque isso não fica um beliscadinho, mas mais quantidade. Tenta fazer com que o bebê tome um pouco mais. Divide essa quantidade de leite por 4 refeições e tenta fazer com que ele tome toda a vida um pouco mais e vai diminuindo da noite. Lembra quando os meus bebês tinham 4 meses, eles tomavam uma mamadeira às 5h30, 15:45, depois meia-noite, depois às 3 da manhã e às 6. Aí o que acontece? Eu resolvi tirar das 3 da manhã primeiro, que pra mim era pior, né? Então, aí essa das 3 da manhã eu comecei a diminuir. A gente vai diminuindo e durante o dia eu tentava repor esse leite que eu diminui à noite, para o bebê ficar alimentado mesmo assim. Então, tiro essa mamadeira das 3 e ia diminuindo, até que chega um ponto que o bebê já não tem mais essa fome à noite. Porque também é uma questão de costume, né? Se a gente começa a levantar 3 horas da manhã e vai na geladeira e come alguma coisa, no terceiro dia a gente acorda e tem aquela vontade. Depois eu fui tirar a mamadeira da meia-noite, mas aí vou aumentar o leite do dia para que ele beba essa quantidade de leite de 24 horas durante o dia. Não deixe o seu bebê com fome. Se a criança mama no peito, a contagem é diferente. A contagem daí é feita em minutos. Aí a gente quer chegar em 4 mamadas, cada uma de 30 minutos. E essa vai dar para esse bebê mais ou menos o que ele precisa durante o dia. Sobre leite materno eu não posso dizer para vocês que eu tenho experiência, porque eu não tenho. Eu tenho experiência na fórmula, que é o que os meus bebês tomam desde que nasceram. Digamos, então agora a gente tem o ritual do sono, como que vocês vão querer fazer e que horas. E depois a gente tem essa fase de mudar, de tirar a mamadeira da noite e passar para amanhã. E isso acontece tudo junto, mais ou menos, porque a partir do momento que a criança não mama mais à noite, ela já tende a acordar menos, né? E o que acontece? Quando eu vou botar ela na cama, essa é uma coisa importante. Intuitivamente, eu já fiz assim, eu pensei assim comigo,
deve ser muito estranho a gente dormir no colo e acordar em outro lugar. Eu achava pra mim estranho. E eu pensei assim, não quero fazer isso pro meu filho. Eu quero que ele saiba que ele tá indo dormir na cama. Eu quero que ele veja a cama como uma coisa positiva. Porque a criança ainda não vê nada negativo, positivo. A gente que vai dizer pra ela, olha, a cama é negativa, eu vou estar aqui do teu lado o tempo inteiro, porque tu vai ter medo. E a criança não sabe disso. Então, eu fazia o ritual do sono, dava uma madeira e botava eles na cama. Porque até com gêmeos, gente, no começo meu marido ficou comigo, mas depois eu não tinha como embalar os dois. Eu era obrigada a botar os dois na cama. Mas isso me ajudou a ser bem mais fácil nessa jornada do sono. Então, eu colocava os dois na cama, dava o bico, dava o tedzinho dele, aquele cheirinho que se diz, ou o que vocês quiserem dar. Uma coisa pequena, nada de muito frufru, nada gigante, porque vocês sabem que é perigoso, né? No começo eu não dava, tá? Eu comecei a dar aquele cheirinho que se diz no Brasil, né? Eu comecei a dar depois, acho que com 5 meses por aí, 5,5, 6, quando eu via que eles tiravam do rosto. Eu fazia testes durante o dia, botava no rosto e dizia, vai, é sobrevivência. E isso eu via se eles conseguiam tirar do rosto ou não. A partir do momento que eles começaram a tirar do rosto, empurrar a coberta, ter mais força e ter mais controle nas mãos, aí eu comecei a dar o cheirinho, mas antes não tinha nada. Aqui na Alemanha eles até não indicam protetor de berço, porque é perigoso de sufocamento, vocês sabem, com morte súbita e tal. Eu sei que saiu uma pesquisa há uns anos atrás dizendo que talvez é uma falta de uma enzima, alguma coisa, mas não sei, não ouvi mais falar mais nada. Eu sei que é perigoso porque o bebê é muito frágil e ele tem uma capacidade muito pequena de respiração, então por isso que protetor de berço é perigoso. Eu não tinha nada no berço, era só o lençol e o bico, nada. E eles dormiam no saco de dormir. Aqui na Alemanha também tem esse costume de botar a criança no saco de dormir, porque é uma coisa bem segura. O saco de dormir ele tem que ser bem certinho, ele fica aqui assim, certinho no peito do bebê, e a gente tem que olhar que o bebê não passe a cabeça aqui, ó, no degote. Se o degote fechado do saco de dormir passar aqui na cabeça, ele tá muito grande, é perigosíssimo, porque daí ele pode subir e fica aqui. Então ele tem que ficar bem certinho aqui, e aqui não pode passar da cabeça quando ele tá fechado, assim que compra o saco de dormir. E embaixo tem que sobrar uns 10 centímetros no pé. Mas eu usei isso até uns 5, 6 meses, o saco de dormir. Aqui na Alemanha tem gente que usa até 2 anos, mas eu depois já não usei mais. Bom, mais ou menos no comecinho ali, onde a gente tem muito medo, principalmente o primeiro filho, que a gente fica muito apavorado, foi muito bom pra mim. A gente tem que prestar atenção também na temperatura do quarto. Às vezes, no Brasil, eu venho do sul do Brasil e a gente gosta do quente, mas o bebê gosta de 18 a 22 graus. Claro, não quer dizer quem que tá em outras cidades quentes, não quer dizer que o bebê não vai sobreviver, claro que vai dar tudo certo, mas o ideal seria isso, 18 a 22 graus, então não tape muito o bebê, não deixe ele com calor, porque o bebê sente calor. Se perceber que ele tá suado, cabelo suado e tal, tá muito quente. Voltando ao ritual, eu fiz o meu ritual da noite, coloco o bebê acordado na cama. Eu deixo tudo escuro, porque o bebê estava acostumado com o escuro, na barriga é escuro, e o escuro também, vocês sabem que ele ativa a melanina e tal, né, outros hormônios que ajudam a dormir. E eu fechava tudo, deixava escuro, e aí eu saía do quarto. Não, e eles não ficavam chorando. Eles achavam normal, eu colocava eles na caminha, dava boa noite e fechava a porta. Se algum dia eles chorassem, claro que eu voltava, mas eu não pegava no colo. Eu conversava com eles, eu passava a mão, dava carinho e tal, eles se acalmavam e daí eu saía do quarto. E é uma coisa assim, a gente não tem que deixar o bebê chorar, a gente tem que sim ir e acudir esse bebê, mas não é que a gente tem que ficar lá muito tempo do lado dele para ele não acostumar que ele vai dormir só com a minha presença. Olha a mensagem que eu tô passando pro bebê. Se eu boto ele na cama e fico do lado dele, eu tô dizendo pra ele, olha, que dormir é uma coisa ruim e com certeza tu vai ficar com medo e eu vou ficar aqui até tu dormir. Se eu saio, eu tô mostrando pra ele que não tem perigo nenhum, que ele pode dormir tranquilo. Então eu saio
ele pode dormir tranquilo. Mas se ele chora, que ele tem qualquer problema, se ele tem medo, sei lá, qualquer coisa, ele chora, gente. O bebê chora, é o que ele tem para se comunicar, é o choro. O que ele vai falar? Mãe, vem aqui. O bebê se comunica pelo choro. Então, qualquer coisa que ele chora, eu ia correndo. Mas eu digo mesmo, eu ia correndo. E eu tava no instantinho lá. Por quê? Eu queria passar a ideia pra ele, fica tranquilo que eu tô aqui. Qualquer coisa que tu tiver, que tu precisar, eu tô aqui contigo. E o bebê, ele não sabe que eu vinha abrir 3 portas pra ir chegar até ele. Às vezes eu tava na terraça com amigos e tal, e eu ia correndo. E o bebê pensava o quê? Eu imagino, né? Que ele pensava, minha mãe, ela some lá da terraça, ela aparece aqui, ela é super-herói. Mas isso dava segurança para o bebê, ele sabia que qualquer coisa eu tava lá. Eu percebi também que no começo eles choravam mais vezes. Era quase um teste, digamos assim, um chorinho para ver minha mãe tá por aqui ou não. Eu estou segura ou não. No começo era meia hora, até umas 9 horas por aí, das 6 até as 9 horas eles choravam. Meia hora, não é que eles choravam, mas dava uma resmungada. Depois foi diminuindo, cada 1 hora e tal, e eu sempre corria. E depois foi passando. E depois de um tempo que eles se sentiam totalmente seguros, eles não choravam mais, eles dormiam a noite inteira. Mas assim, eu prezava por esse sono. Eu não saía de noite. Quando eu saía, eu já olhava no horário para mim chegar em casa no horário, botar eles na cama. Quando eu tava em casa de amigos que a gente fazia, talvez ficava até um pouco mais tarde, eu botava eles dormir naquele horário, fazia o horário de sono, a mesma coisa. E todo dia no mesmo horário. E vocês vão ver que chega naquele horário, eles já começam a dar sinais. Mas assim, sinais, se a criança tá chorando, tá extrapolando já, tá irritada, é porque passou do horário, gente, passou demais. Se essa criança não consegue pegar no sono, é porque passou, não é que ela precisa brincar mais. Aqui na Alemanha se diz nach müde kommt doof. Isso quer dizer que depois do cansaço vem a babaquice, né? Que é a hora que a criança extrapola, porque ela tá muito cansada. Essa criança tem que ir pra cama mais cedo, só que ela precisa de um ritual para o cérebro dela entender, agora tá chegando a hora de ficar com soninho e dormir. Às vezes eu pegava os meninos e levava pra trocar fraldinha, começar o ritual da noite, e eles ainda não estavam com sono, não estavam apresentando sinal. Mas eu começava a fazer o ritual e o sono vinha. Quando eu fui pro Brasil, nossa, era eu contra todos. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, não que ela era contra, mas ela dizia, eles não vão dormir agora, esses meninos nem estão cansados. E eu dizia, vai dormir. Aqui eu fazia pressão para eles dormirem, mas eu ajudava eles, auxiliava eles a mostrar que tá na hora de dormir. Então eu pegava eles e começava a trocar, fazer o ritual, dava mamadeira, e eles já começavam a fechar o olho. A minha mãe achava incrível depois. E no começo todo mundo dizia, tu é louca, botar eles dormir essa hora, não sei o quê. E depois quando eu comecei a receber visita, que o povo vinha aqui daí de noite, eu tava tranquilo, podia fazer minhas coisas e tal, aí todo mundo começou a achar interessante. E bom, porque assim a gente tem um horário pra gente à noite de descansar. Eu aqui, no momento, eu trabalho como fotógrafa nos dias que meu marido tem folga, nos dias que dá, e eu trabalho as fotos à noite. Então se eles não vão pra cama cedo, não tem como eu trabalhar, porque durante o dia eu não consigo ficar no computador querendo brincar. E aí a gente sabe todo o trabalho que tem ainda com comida, com limpeza, com isso, com aquilo, né? Essa foi a rotina que eu estabeleci pra mim, que durante o dia é pra eles, eu saio com eles, eu brinco com eles, eu cozinho pra eles, eu limpo, eu faço tudo com eles, eu sou dona de casa. Mas à noite é meu. À noite eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês, porque eles estão dormindo. Claro que eu tô aqui com a televisãozinha, claro que eu tô aqui com a babá eletrônica olhando, né? Mas por isso que eu consigo fazer as minhas coisas à noite. Editar vídeo, editar foto e conversar com o cliente e tudo de noite. Gente, tem umas coisas que a gente tem que levar em consideração. Quando esse bebê tá doente, não tem sono de 12 horas, porque é uma coisa atípica, não tem como exigir dele um sono de 12 horas se ele tá doente, nem a gente não consegue. Outra, demora um tempinho.
Depende do bebê, demora mais, demora menos, se ele já está muito acostumado. Se ele está acostumado no colo, aí vocês vão ter que fazer essa transição devagar, né? A gente não pode mais pegar no colo. Para mim foi mais fácil, porque se como eram gêmeos, eles já não estavam mais muito acostumado no colo. Mas para quem é acostumado no colo, é bastante diferença. Então façam as coisas devagar, mas façam. Tenham esse objetivo de o bebê dormir na caminha. Então à noite o que? Pega ele e logo em seguida ele acalmou, bota no berço. Pega ele, acalmou, bota no berço. E assim vocês vão diminuindo esse tempo de berço e o bebê vai acostumando a dormir mais sozinho. Isso que eu contei pra vocês sobre que eu corria no começo foi uma coisa minha, digamos que é o meu método, porque no livro que eu li depois esse livro de 12 horas de sono, ali eles dizem, a autora, no caso não tem o nome dela agora, mas se vocês quiserem eu posso botar no comentário, ela diz que a gente deveria talvez deixar o bebê chorar de 3 a 5 minutos, porque às vezes ele se acalma sozinho. Eu acho que pra mim o meu método foi melhor, porque assim eu passava pra ele a segurança de que qualquer coisa eu tava do lado dele.